Flávio Bolsonaro vai ser apurado pela Polícia Federal no inquérito do STF que investiga a possível interferência do presidente Jair Bolsonaro na corporação, na Polícia Federal. Nesse fim de semana, o empresário Paulo Marinho revelou que Flávio Bolsonaro foi avisado previamente por um delegado da Polícia Federal sobre uma operação contra Fabrício Queiroz, que seria responsável pelo suposto esquema de rachadinha no gabinete do então deputado Flávio Bolsonaro na Assembleia Legislativa de São Paulo. A gente vai conversar sobre esse quebra-cabeça e as possíveis consequências dessa investigação, desse inquérito no STF, com o Fernando Ideu. Ele já está com a gente, pessoal? Ainda não temos o Fernando? Fernando Ideu, advogado criminalista, doutor em Direito, professor da Escola Paulista de Direito. Oi, Fernando, tudo bom? Oi, Thalita, tudo bem? Boa tarde a todos que nos acompanham. Sempre uma alegria falar com vocês. Sempre muito bom conversar com você. Você sempre nos dá aula aqui de direito e nos ajuda a entender esse cenário político. E eu queria começar com justamente uma pergunta assim, simples, para a gente poder entender esse inquérito no STF. De que forma que essa denúncia de Paulo Marinho, revelada pela Folha de São Paulo, de que um delegado da Polícia Federal teria avisado Flávio Bolsonaro sobre essa investigação do Queiroz, de que forma que isso se insere nesse inquérito do STF? Fernando, explica para a gente. Ô, Thalita, eu acho importante a gente compreender, para a gente compreender todos os cenários dessa possível saída do Bolsonaro, né, do presidente Jair Bolsonaro, a gente precisa entender quais são, né, os 3 cenários possíveis para essa saída. Que ele está ameaçado, que ele está se sentindo ameaçado, não tem dúvida, né? Essa aproximação dele junto ao tal Centrão é um indicativo claro de que ele perdeu até mesmo a necessidade de aparentar, né, que ia fazer as coisas de um jeito diferente, enfim, voltou a ser quem ele sempre foi, um político do baixo clero que vive de conchavos, né? Então, a saída dele, né, é possível mediante 3 hipóteses, né? São 3 os cenários que a gente deve analisar. Primeiro caso, impeachment, né? Já existem diversos pedidos na mesa do Rodrigo Maia para ele iniciar o processo de impeachment. Crime de responsabilidade, impeachment. Segundo, crime comum. No caso de crime comum, também já está em andamento, né, as investigações a pedido do Procurador-Geral da República, do Augusto Aras. Então, no caso de crime comum, é o STF quem julga, depende da propositura da ação pelo Augusto Aras e também, né, depende da aprovação, da autorização para o afastamento do presidente da Câmara dos Deputados. Então, impeachment, crime de responsabilidade. No STF, crime comum. E um terceiro cenário, pouco falado, que eu acho que deveria ser mais explorado, porque eu acho que é talvez a possibilidade mais imediata e real dessa saída do presidente, que é a cassação da chapa pelo TSE, por conta de fraude na eleição. Então, trabalhando com esses 3 cenários muito claros, né? Impeachment, crime de responsabilidade. No STF, crime comum. E no TSE, pela Justiça Eleitoral, a cassação da chapa por conta de irregularidades na campanha, a gente consegue ir encaixando as peças, né? Porque cada uma das peças se encaixa num desses cenários. Algumas das peças, como você bem ressaltou aí, essa entrevista do Paulo Marinho, vai se encaixar em 2 cenários aí possíveis, né? Tanto no caso de crime comum, quanto no caso da fraude durante a campanha que levaria à cassação da chapa. Mas acho que isso ficando bem claro, né, esses 3 cenários ficando bem claros, a gente pode falar especificamente do que está acontecendo no STF. Porque no caso de impeachment já está muito claro, os pedidos estão lá na mesa do Rodrigo Maia, a hora que ele decidir botar um na mesa, desengavetar um lá, botar na e começa o impeachment, né? Começa o processo de impeachment. Então isso está bem claro. Agora, no STF, o que está acontecendo lá, né? Para a gente entender. Existem 2 inquéritos muito importantes no STF. Um muito falado, que é o inquérito do Celso de Mello, né? O Celso de Mello é o que preside as investigações nesse caso. Como que começou esse inquérito? Depois da declaração, daquela live de delação do Sérgio Moro, quando ele sai do ministério fazendo a live dele lá, acusando o presidente de uma série de condutas que tem repercussão na justiça criminal, o Augusto Aras manda instaurar um inquérito no STF para apurar o que o Moro está falando. E o Augusto Aras deixa bem claro, tanto o Moro quanto o Bolsonaro são investigados aí. Então, esse inquérito está lá no STF, né, para apurar irregularidade, possível interferência do presidente Bolsonaro na Polícia Federal. Isso é um inquérito.
Outro inquérito muito importante que está lá também, talvez não seja tão falado, mas talvez seja mais importante até que esse do Celso de Mello, é o inquérito que está presidido pelo ministro Alexandre de Moraes. Esse inquérito, que está instaurado para apurar fake news, embora não tenha diretamente o Jair Bolsonaro como alvo, a princípio, né, pode revelar essa máquina de fake news, essa engrenagem de fake news que alimentou toda a campanha do Jair Bolsonaro. Então, são esses dois inquéritos que estão tramitando no STF que interessam aí para definir o destino do Bolsonaro. E, agora sim, entrando na sua pergunta, desculpa me alongar aí, mas acho que a gente precisa ter esse cenário bem claro, né? Como a revelação, a entrevista do Paulo Marinho, a acusação do Paulo Marinho, né, ele faz duas acusações muito graves. Primeiro, que alguém da Polícia Federal teria vazado informação sigilosa para interferir na campanha. E segundo, que além de ter vazado, a Polícia Federal e não sei se só a Polícia Federal, mas pelo que ele diz, que a operação não passa só pela Polícia Federal, né? Passa pelo MPF, pela Justiça e pela Polícia Federal. Mas o Paulo Marinho fala que além de vazar a informação, foi retardada a operação para não contaminar, para não interferir no processo eleitoral. Então são duas acusações gravíssimas, vazamento e o retardamento da operação. Como que isso se comunica, né? Como que isso pode eventualmente se comunicar? Então isso tem que ser apurado, sem dúvida. É uma acusação grave, tem que ser apurada. Apurada pela Corregedoria da Polícia Federal, provavelmente, né, caso se confirme a autoria e a materialidade disso, isso vai gerar consequências disciplinares para o agente público, para o policial federal envolvido, né? No âmbito criminal, então o Ministério Público Federal tem que investigar, isso pode gerar consequências não só disciplinares, mas também criminais para o agente público que violou o sigilo e que retardou a operação, mas, sobretudo, há interesse do STF. Por quê? E aí a gente faz a conexão entre dois pontos aparentemente desconexos, né? O inquérito do Celso de Mello, que está na mão do Celso de Mello, presidido por ele no STF, o objeto é justamente apurar a interferência indevida do presidente na Polícia Federal. E essa notícia do Paulo Marinho, por mais que seja de fatos pretéritos anteriores à campanha, são conexos. Percebam como são conexos, né? Até mesmo pela personagem envolvida aí, né? Que é o Alexandre Ramagem, que, embora não estivesse efetivamente no Rio de Janeiro, né? Na época, ele participou dessa operação da rachadinha do Flávio Bolsonaro antes, né? Então, são fatos conexos. E pela conexão, deve ser ouvido também, acredito eu, né? Além da questão do vídeo, o Celso de Mello deve também conduzir a oitiva do Paulo Marinho por serem fatos conexos. Esses dois inquéritos, então, um com o Celso de Mello e um com o Alexandre de Moraes, um sobre fake news, um sobre interferência na Polícia Federal. Os dois têm fatos em relação às eleições presidenciais de 2018, né? Como que isso chega no TSE? Como o TSE é acionado? Ele precisa se manifestar de acordo com o acionamento ou não? O que tem que acontecer para que o TSE se posicione em relação a tudo isso? Muito boa a sua questão, né? E por que eu disse que os três cenários já estão em andamento? Então, o impeachment fica fácil de entender, já tem vários pedidos lá, mais de 30 pedidos na mesa do Rodrigo Maia, ele, presidente da Câmara, escolhe, né, se vai dar andamento ou não. Beleza, mas já tá rolando, já tem pedido lá, precisa só botar em pauta. No STF já está rolando a investigação. Vai depender futuramente para que haja a possibilidade de afastamento por crime comum. Então, depois, o inquérito, uma vez concluído, vai para a mão do Procurador-Geral da República e ele decide se denuncia o presidente ou não. Se ele denunciar, vai para a Câmara. Então, essa segunda via está em andamento também. E a terceira via, que é o que você me pergunta, o TSE, também já está em andamento. Já existe uma ação em curso no TSE para apurar fraude à eleição. Já existe. Então, inclusive uma proposta pelo PT. E o PT já peticionou, pelo que eu vi nas notícias na mídia, o PT já peticionou nessa ação do TSE para juntar esse fato também relatado pelo Paulo Marinho para chegar na mão
do TSE também. Então o TSE, ele cedo ou tarde, ele é obrigado a julgar, né? O Estado, ele é obrigado a julgar todas as demandas que lhe são postas. Por mais que não haja um prazo definido, isso tem que ser julgado logo, porque quanto mais o tempo passa, né, a situação se agrava, a insegurança jurídica aumenta, então é urgente que o TSE julgue, né, se houve fraude à eleição, porque basicamente qual que é? É só a gente pensar numa competição, numa corrida, né, uma corrida de 100 metros. Os participantes, os atletas, eles devem competir em condição de igualdade. Então, eles largam do mesmo lugar. E eles não podem, né, usar recursos de doping, por exemplo. Né? Ele não pode. Então, se ficar provado que um dos atletas usou um medicamento que fraudou a competitividade dessa corrida, a corrida não vale. A medalha de ouro que ele eventualmente ganha deve ser cassada. A mesma coisa, né, é na eleição. Os candidatos devem partir do mesmo lugar e devem obedecer às regras eleitorais. Então, se houver um financiamento por caixa 2 de campanha, um financiamento irregular, essa campanha tem um doping, né? Não pode prosperar a eleição nessas condições. E o elemento fake news, né, que é o principal argumento aí para a campanha, para se mostrar, né, a gente já sabe, né, isso é uma coisa que basta, a gente me espanta muito quando as pessoas falam, mas o Bolsonaro foi eleito democraticamente. Tem uma série de indícios de que não foi. O primeiro colocado, Lula, foi preso por um juiz que assumiu o ministério depois. Isso por si só, se as coisas fossem sérias, né, bastaria para ficar comprovado, para ficar demonstrado que a eleição não valeu. Pensa só, o juiz prende o primeiro colocado e assume o cargo no primeiro mês de governo do outro, que ele ajudou a eleger, indiretamente ou diretamente, conscientemente ou não, ajudou a eleger, né? Esse fato. A engrenagem de fake news, a máquina de fake news do submundo do WhatsApp está muito comprovada, né? Está mais do que claro isso. E agora, por fim, né, mais um elemento que precisa ser investigado naturalmente, mais uma vez comprovado. E isso não é difícil de comprovar, né? O Paulo Marinho relata que teve encontro lá nas dependências ali, nas proximidades da Polícia Federal do Rio de Janeiro, que se pega as câmeras, se pega os registros celulares das pessoas, né? Faz triangulação de sinal, dá para saber se elas estavam juntas mesmo. O retardamento da operação é facilmente comprovável pelas datas dos pedidos das cautelares, pelo andamento do processo, dá para perceber se houve ou não retardamento. Então, todos esses pontos, né, trazidos pelo Paulo Marinho, agora vão ser incluídos também no julgamento, na ação que tramita no TSE, que propõe a cassação da chapa, e vão ser julgados aí pelo TSE. Esperamos em breve, né? Não existe um prazo fixo, mas a cada dia que passa sem julgamento, sem definição, simplesmente contribui para a insegurança jurídica total. Duas perguntinhas mais rapidinhas. O TSE depende da conclusão do inquérito, dos 2 inquéritos no STF ou não? Ele pode se manifestar a qualquer momento. E a gente tem uma pergunta também do Fábio Niemeyer, ele mandou pelas redes sociais. Ele diz, pergunta para o Fernando se ainda há tempo hábil para cassação de chapa, porque a gente está indo para o 2º ano do governo, de fato. Boas questões. Então, primeiro, a cassação de chapa pode acontecer a qualquer momento. A diferença é, se ocorrer nos primeiros 2 anos, então se ocorrer esse ano ainda, o que acontece? O Rodrigo Maia assume interinamente e ele deve chamar novas eleições nos 2 primeiros anos. Nos 2 últimos anos, pode ocorrer ainda a cassação da chapa, não há preclusão, né? A diferença é que se ocorrer nos 2 últimos anos, não há novas eleições. Quem assume é o Rodrigo Maia como presidente da Câmara. Isso talvez nos ajude a entender o porquê do Rodrigo Maia ainda não pautou os pedidos de impeachment, né? Porque se a via de saída do Bolsonaro for o TSE, isso ocorrer somente no ano que vem, uma vez que, né, no caso de impeachment de crime comum, de crime de responsabilidade que gera impeachment, de crime comum que gera o afastamento pela Câmara, mas no âmbito do STF julgando, nesses 2 casos, sai o Bolsonaro, quem que entra? O vice, o Mourão. Então, nesses 2 primeiros caminhos que eu tratei para vocês, quem entraria seria o vice, o Mourão. No terceiro caminho, que é a cassação da chapa pelo TSE, surge essa possibilidade de, se ocorrer durante esse ano ainda, até o final do ano, novas eleições. Se ocorrer a partir de janeiro do ano que vem, assume o Rodrigo Maia e conclui os 2 últimos anos o Rodrigo Maia como presidente. Então isso explica muita coisa, né? Isso dá sentido para a gente entender melhor os movimentos de todos os agentes envolvidos. Claro que isso é um jogo de xadrez, né? Olha o tanto de gente que eu falei aí que depende a saída ou não do Bolsonaro. Depende do Rodrigo Maia, no caso,
e da Câmara, de 2/3 da Câmara no outro, e você já vê que o Bolsonaro está ameaçado porque ele se aproxima do centrão, adota explicitamente essa promiscuidade para se resguardar, mas ele não se resguarda totalmente, porque ele pode sair pela Justiça Eleitoral, e pela Justiça Eleitoral não depende da Câmara. Se impeachment e crime comum dependem da participação da Câmara, né? E no caso de crime comum depende mais ainda, depende do Augusto Aras denunciar e do Supremo aceitar e mandar para a Câmara. Por outro lado, na Justiça Eleitoral, não. Na Justiça Eleitoral, e aí respondo a tua primeira pergunta, não é necessário que se espere terminar o inquérito, né? A Justiça Eleitoral, ela é independente do STF, independente de eventual CPI, né? Tem uma CPMI aí das fake news, pode ter uma nova CPMI para apurar a questão do Paulo Marinho, são coisas paralelas, que tramitam paralelo, que se somam, né? E é por isso que foi importante o PT ter trazido para a questão, para a ação do TSE, essa questão ainda em aberto, né? Ainda não foi definida do Paulo Marinho, mas são elementos que se somam para essa via que eu acho real, e acho que é uma possibilidade concreta e fundamentada, de afastamento pela Justiça Eleitoral. E aí, afastando pela Justiça Eleitoral, novamente concluindo, se for esse ano ainda, novas eleições. A partir do ano que vem, assume Rodrigo Maia e dá continuidade até 2022. Fernando, que maravilha! Consegui entender, espero que nossos telespectadores, ouvintes e internautas também tenham conseguido, mas foi uma grande aula. Agradeço demais sempre a sua participação aqui no Bom para Todos. Grande beijo e até uma próxima, então. Que bom, fico muito feliz sempre em conversar com vocês, estou sempre às ordens. Um beijo e boa semana para vocês.